Glória a Deus, aleluia. Bom, chegou aquele momento que é um dos mais importantes, que é a palavra do Senhor, amém? Vamos colocar-nos em pé. Já estou passando para o evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nesta noite? Deus está aqui. Não, você não entendeu. Deus está aqui. Aleluia. Eu não vou nesta noite me prolongar muito, vou deixar exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero que você preste muita atenção nesta noite, naquilo que Deus tem para falar com a tua vida. Você não veio aqui em vão, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, você que vai ver esta ministração numa outra hora, fique atento que Deus também quer falar contigo. Amados, abra a palavra do Senhor comigo, na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e no versículo 10. A mensagem que Deus coloca no meu coração nesta noite é: Ele vem. Diga para o irmão que está do seu lado aí: Ele vem. Não, mas diga com mais ousadia, diga: Ele vem. Amém? Todos acharam? Tessalonicenses, capítulo 1 e no versículo 10. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus? Aleluia. Cadê aquele fundinho? Glória. Põe aí para mim, irmão. Para me ajudar. Aleluia. Deixa eu pegar uma água aqui. Amém, amados? Eu estava neste tempo meditando em tudo aquilo que tem acontecido nesses últimos momentos da igreja aqui na face desta terra, e conversando com Deus, comecei a questionar algumas coisas e comecei a dialogar com o Senhor em oração, e o Senhor foi colocando coisas do alto no meu coração, e eu fui anotando tudo aquilo que Deus vinha falando comigo. E um dos questionamentos que eu fiz a Deus em meio a esta oração foi: pastor, aonde está a igreja de Cristo? Querido, nós estamos vivendo em um tempo em que os pregadores que iniciaram-se como pregadores do Evangelho
neste tempo presente, não conhecem a essência de Cristo, não conhecem a essência daquele que um dia deu a sua vida por nós. Nós estamos vivendo um tempo em que os pregadores antigos que pregavam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, eu não sei o porquê, mas tomaram um caminho que não é o caminho que o Senhor colocou para que nós trilhássemos os nossos pés. E esses pregadores antigos começaram a tomar este lugar, e quando eu digo este lugar, eu não estou dizendo aqui nesta igreja, eu estou dizendo o púlpito das igrejas, os altares das igrejas, e começaram a trazer um evangelho através da PNL, programação neurolinguística, através de uma lei chamada lei da atração, através de psicologia. Querido, eu não estou questionando nenhuma dessas funções, mas eu queria dizer para você que aquilo que vai fazer com que a igreja espiritual tenha substância ainda é e sempre será o pão vivo que desceu do céu. Alabra chorecamante adagasóbia. Queridos, eu não estou questionando que nenhuma dessas questões que eu falei para vocês aqui possam ajudar a igreja, desde que ela seja submissa à palavra do Senhor, porque se não tiver, ela é vazia. É algo que não tem substância. É algo como você comer um prato de sopa e daqui 10 minutos você está com fome. É algo que não vai trazer a sustentabilidade para a tua vida. Querido, queira você ou não saber disso, mas eu vou te passar algo. Um grupo de pastores antigos que ainda acreditam no verdadeiro evangelho e na essência da palavra verdadeira, fizeram uma pesquisa e crentes de 5 anos que se converteram há 8 anos não conhecem o que é o arrebatamento da igreja. Não conhecem a via cruz, não conhecem a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário. Sabe, queridos, na década de 80, o pastor vai lembrar muito bem disso, a missionária vai lembrar, quem é mais antigo vai lembrar disso. Houve uma conversa entre o meio cristão que haveria uma possibilidade de Jesus voltar naquela época. E começou muitos pregadores a pregar o arrebatamento da igreja. E eram congressos que arrebatamento da igreja. E se levantou uma geração forte naquela época, pregando a volta de Cristo. Mas o tempo se passou e o povo parece que foi se esfriando. Quando chega a década de 90, entra a teologia da prosperidade com muita força dentro das igrejas. Igrejas que lotaram, queridos, eu também não sou contra a prosperidade, porque a prosperidade, ela também é bíblica, mas o que fizeram com a teologia da prosperidade foi arrancar a visão do homem do céu e trazer
viver somente para as coisas da terra. Tiraram a visão de um Cristo que veio salvar e colocaram a visão de um Cristo que só podia abençoar. Tiraram, queridos, a visão de que nós estamos aqui na face dessa terra somente de passagem. Colocaram a visão terrena e tiraram a visão celestial. Colocaram aqui que você precisa ganhar uma casa e esqueceram que a casa nossa não é aqui, mas é na glória. O tempo foi se passando e nós chegamos no evangelho em que estamos vivendo hoje, o evangelho moderno. Um evangelho que as pessoas entram e saem da igreja da mesma maneira. Um evangelho que as pessoas entram e não tem transformação de vida, porque o evangelho que estão pregando hoje são coaches em cima do altar e que massageia o ego. Ei, querido, ninguém precisa aqui não de uma simples ajuda do homem, não. Se você não pregar o verdadeiro evangelho, dizer que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e que você pode ser limpo, transformado, mudado, e que se você se arrepender, Ele vai te levar para morar no céu de glória. A vida da pessoa não se transforma, porque se você entrou aqui hoje atrás de uma cura, de uma bênção, somente isso, eu quero dizer para você que você perdeu o teu tempo, porque Jesus veio, foi para te salvar. Ai, soca, queria, sorria, manda essa. Quantas vezes, querido, nós vamos ver igrejas abarrotadas de pessoas e ao mesmo tempo vazias, lotados em número e vazias espiritualmente. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, querido. A primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João, 1 João, capítulo 2 e versículo 18. A palavra do Senhor vai dizer assim: filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Muita gente, querido, quando lê isso aqui diz assim: olha, mas João escreveu isso há 2000 anos atrás. Só que o já aqui, a última hora, não representava, se você for ler no contexto da Bíblia, a hora e o tempo em que João estava pregando aquele evangelho. Ele citava-se a um tempo determinado para que isso acontecesse, porque lá em Eclesiastes, quando o Deus da nossa excelência, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, é o tempo em que nós estamos
estamos vivendo agora. E que tempo é esse, evangelista? O tempo em que, se você for espiritual e conhecer a Bíblia, você vai ver que o que antecede a volta de Cristo foi o que Noé viu, foi o que Jó viu e foi o que Daniel viu. E o que Noé viu? Noé viu o fim da sociedade, querido. E nós estamos vendo isso aos nossos olhos. O fim de uma sociedade que se corrompeu no pecado de uma maneira, querido, que aos olhos humanos e daqueles que conhecem a Cristo é abominável diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. O que Jó viu? O fim da família. O que nós estamos vendo hoje? Família se acabando por causa da prostituição, da bebida, das drogas e da tudo aquilo que não presta. E o que Daniel viu? O fim da fé. O que você acha que está faltando para o Senhor voltar e buscar a tua igreja? Querido, uma coisa só está faltando para que o Senhor venha buscar a tua igreja, que é o derramamento sobre o avivamento que haverá de vir sobre a igreja, porque o Senhor não vai vir pegar uma igreja doente, uma igreja morta, uma igreja fria. Ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida e cheia do poder do Espírito Santo. Alabraço bicalamandarabadaras. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7, abre aí. Apocalipse 19, versículo 7. Último livro da Bíblia. Revelação no Apocalipse a João, capítulo 19, versículo 7, vai dizer assim: olha, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E já a sua igreja se aprontou. Alguns dizem assim: olha, mas a igreja ela está corrompida. Mas a igreja está passando por problemas, sim, irmão. Eu digo algo para você e eu digo que sim. A igreja física. Estamos passando por momentos críticos, como eu disse aqui no início. Mas a igreja espiritual não. A igreja espiritual, querido, quem toma conta daqui, ó, é o amigo do noivo. É o amigo do noivo. Tu calabaxeira e badarai. E ele zela por aquele que conheceu e anda em retidão. Ei, querido, só eu, só você pode dizer e sair da tua boca: eu estou preparado para o arrebatamento da igreja. Sorebaxe
xeremando e abadash. Querido, querida, olha o que João diz no Evangelho, capítulo 3, versículo 29. Eu quero falar algo para você aqui, querido, sobre a Santa Ceia, mas eu quero citar aqui esse versículo, João 3, 29. Vai dizer assim: olha, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Escuta uma coisa, querido. Escuta uma coisa. Eu quero falar algo aqui, querido, sobre a Santa Ceia. Muitas pessoas, querido, quando é culto de Santa Ceia, dizem: na igreja não, culto de Santa Ceia é chato. Uns vêm à igreja porque acha que o culto da Santa Ceia, você ceando, você está firmando algum compromisso que você é membro desta casa. Engano. Uns vêm para dizer: não, eu vou lá para o pastor olhar para mim e ver que eu estou tomando Santa Ceia, que eu não estou em pecado. Querido, Santa Ceia não é almoço, porque é muito pouco para ser almoço. Santa Ceia não é lanche, porque isso não enche, querido. Santa Ceia é banquete. E o banquete, querido, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, a excelência de uma Santa Ceia. Um casamento judaico, quando acontecia de um homem conhecer uma mulher e eles resolviam se casar, eles ficavam noivos. E dentro de um casamento judaico, o noivo, ele tinha que fazer ali e dar à sua esposa, à sua noiva, uma dracma, uma moeda, e nessa moeda ali, tinha que estar gravado nela que aquela mulher, ela era separada dele. Tinha que estar escrito isso, que aquela mulher, ela era consagrada a mim. Se o homem tivesse uma situação financeira boa, ele dava ali uma dracma de ouro. Se ele não fosse uma situação muito boa, ele dava uma de prata. E se fosse menos ainda, dava uma de bronze. E no pior, querido, das hipóteses, se o camarada não tivesse nada, ele teria que talhar em uma madeira, mas que teria que estar escrito: consagrada a mim. E quando ele fazia isso, ele saía da onde ele estava e ele ia preparar a morada, porque quando ele viesse para pegar a noiva e se casar com ela, ele levaria ela para a casa em que ele fez. E eu fui buscar na história, querido, mesmo que esse homem ele tivesse
uma posição aquisitiva muito boa, e que ele pudesse pagar trabalhadores para fazer a própria casa para ele, ele teria que botar a mão na massa e participar daquela obra. Foi por isso que Jesus, quando olhou para nós, ele disse assim: ei, eis que vou preparar morada, porque quando eu voltar, aonde eu estiver, vós estejais também. Então, querido, quando acontece que o noivo quer saber como está a noiva, porque ele não podia visitar a noiva até no dia do casamento, ele escolhia um amigo de confiança dele, e ele enviava o amigo à casa da noiva. E quando esse amigo de confiança ia, o noivo dava joias para poder levar para a noiva, porque não era qualquer presente, não era roupa, não era flores, não, porque isso se perde, isso murcha, isso envelhece, isso apodrece. Mas ele mandava joias para ela se adornar no dia do casamento. E quando o amigo do noivo chegava na casa da noiva, aquela noiva preparava um grande banquete. Era para o noivo, mas como o noivo não podia ir, o amigo do noivo é que sentava-se à ponta da mesa e ali ele ceava. O ato da Santa Ceia, querido, é a mesma coisa. Quando o rito é preparado, o amigo do noivo está sentado aqui, na ponta da mesa, e quando o rito acaba, ele diz: ei, está tudo certo, está confirmado, o casamento está em pé. Alabra xerepandaragasse. Você consegue entender a importância que é a aliança que você fez um dia com o papai? Que isso não pode ser trocado porque é domingo hoje, mas é final do meu time de futebol. Você entende que no momento desse ele pode olhar lá e falar assim: tá aprovado o fulano, ciclano, tá em pé o casamento, mas tem uma turma aqui que não... Cheguei lá na casa e a noiva não estava não. Aí tentaram procurar a noiva, estava lá de bermudão gritando: vai, chuta! Irmão, ele vem. Diga para ele vem. Você já percebeu que a última palavra na Bíblia, irmão, não foi Deus quem falou? Sabia que eu descobri isso hoje, pastor? Que a última palavra da Bíblia não foi Deus quem falou, e foi João. Olha lá comigo, lá em Apocalipse 22 e no versículo 20. Foi um homem por nome de João que falou. Olha lá, 22:20. Vai dizer assim: olha, aquele que testifica essas coisas diz. Aí quem diz é quem? É Deus. Certamente cedo venho. Na sua Bíblia tem um ponto final aí? Tem?
Aí João não aguenta e diz assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, assim seja, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Certamente digo, cedo venho. João diz: então vem mesmo, Senhor. Vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Vai lá para o livro de Cantares comigo no capítulo 3. Deus me mostrou algo lindo aqui, irmão. Cantares de Salomão, capítulo 3, o versículo 1. Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 3, versículo 1. Cantares, capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim: olha, de noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Querido, cama aqui significa, tá? Você ter um relacionamento com Deus. Significa intimidade. E aqui, queridos, a Bíblia está dizendo que alguém outrora tinha um relacionamento, tinha uma intimidade, e de repente no dormir, sabe aquela igreja que dorme, aquele povo que já não presta mais atenção naquilo que Deus está falando, aquele povo que quer sair andando da maneira que quer bater no peito, falando: não preciso ser não, Jesus, pode deixar que eu aguento a mão aqui. Acordou e cadê o meu amado? Cadê aquele que estava do meu lado? Cadê aquele que fez a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século? Essa promessa, querido, ela é garantida sobre a minha e sobre a tua vida, enquanto nós estivermos andando com Ele. A partir do momento que o caminho é aqui, você começa a andar para lá, aí de repente você vai fazer assim, assim, assim. Cadê Ele? E se você for ler aqui, queridos, você vai ver, e a noiva vai dizer que saiu ao encontro dele, e que encontrou os guardas, e que foi espancada, porque estava sem a proteção dele. E ela, ao encontrá-la, vai dizer que colocou ele para dentro da casa da mãe, na recâmara, e guardou e disse: eu achei aquele a qual a minha alma anela. Querido, não perca Jesus da tua vida. Se você não tem, encontra com Ele, porque Ele está aqui. E se você já tem, não se perca pelo caminho. Não dê ouvidos a um evangelho frouxo, a um evangelho fraco, a um evangelho que não tem poder, a um evangelho que não transforma a tua vida. Não saia da presença dEle.
vai vir o tempo, querido. E esse tempo está próximo, está chegando. Em que um dia, e esse dia está próximo, querido, em que o Pai, Ele vai olhar para o Filho. E quando o olhar do Filho cruzar com o olhar do Pai, Ele vai dizer: já sei, Pai, chegou a hora. A hora chegou. Aí vai acontecer o que está escrito nos evangelhos, e como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim Jesus vai voar direto para o trono e vai dizer: vai começar agora. Vai começar agora o juízo. O tempo não vai ter esperança para aqueles que estão longe. Não tem mais. Aí vai cumprir-se a palavra do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, capítulo 4. E no versículo de número 14, ele vai começar dizendo assim: olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dize-mo vós, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu gosto desse pedaço aqui, pastor, que fala assim, ó: encontraremos com Ele. E nós encontraremos com Ele. Sabe o que significa isso, querido? Um reencontro. Aqui está dizendo que os salvos, eles se conhecerão. Quando eu olhar para o pastor, eu vou dizer: ué, Alexandre, eu não vou lembrar que ele, sentimento não, eu não vou lembrar que ele, por quê? Porque aqui predomina a carne, mas lá predomina o Espírito. Então nós vamos saber: oh, assim é aqui, que bom! O reencontro, querido. E para finalizar aqui, eu quero ler só mais um versículo com você, e eu fecho aqui, queridos. Lá no Salmo de número 24, pode ir abrindo lá. Existem duas profecias. Uma já se cumpriu e a outra vai se cumprir, está prestes a se cumprir. Salmos 24, versículo 7, diz assim, ó: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí alguém responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Essa foi a primeira profecia, e essa já se cumpriu. Essa foi quando ele foi recebido de volta. Agora a próxima aqui vai se cumprir juntamente comigo e com você. Essa aqui ainda não aconteceu, ó. Aí continua assim, ó: levantai, ó porta, as vossas, levantai-vos, ó entradas eternas. Parece até a mesma, não parece? Aí diz assim, ó: e entrará o Rei da Glória. Aí alguém vai perguntar de novo: mas quem é o Rei da Glória? Aí a resposta agora vem diferente, diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, aí Ele vai vir marchando. E quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Eu vou estar lá como soldado que guerreou aqui na face dessa terra, e nós vamos entrar com Ele. Nós vamos entrar com Ele. Você pode aplaudir, glorificar e exaltar ao nome dEle. Você que é salvo, você que é santo, você que é fiel a Ele. Ai, serebanturi alaba xerecamandarai. Ele é o Rei da Glória. Allah xerebandaragas emine. Recachuriamanto yabadasobia. Eminal assuyado yahashu. Quando yasuyado yabandreacha. Quando yasuyando. Porque quando yasuyandreacha. Non yando show se quer. O que amante resupla do que ando excesso. Riamante resu que minau assobiando e atuchando e arraço. Igreja minha lá em tu yesu que minau assobia. Eu Senhor lento riamanto e axereplato comando e assemido e arra. Digo a ti hoje: o meu amor está sobre a tua vida. Reponto e ando, show e amando sob que os dias são maus, mas eu enviei Arambo do Yosu e amanto e amandarraço a minha palavra sobre vós nesta noite. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que faço com que tudo aconteça no meu tempo. Esteja vós preparados, o yambo, toco, yacho, riabadasobia, porque aí ando quando yasu, yamanto, yabadasobia, como está escrito, assim será, diz o Senhor dos Exércitos. Yasu, yache, riaço, yamante,